A paz do Senhor para você que está me assistindo nesse momento. Quero te dizer que é prazeroso para mim, é muito importante poder ministrar a palavra de Deus para você, saber que você está ouvindo a palavra de Deus e saber que se o meu canal está tendo audiência porque você está me assistindo através dele. E eu quero te convidar para ler a palavra de Deus comigo, no livro do Evangelho João, capítulo 3, versículo 4, que nos diz assim: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Meu irmão, Jesus aqui, ele estava conversando com um homem de muita sabedoria, de um homem que ostentava santidade, isto é, esbanjava santidade. Mas ele sentiu a necessidade de ir conversar com Jesus. E a Bíblia nos diz que de noite ele foi conversar com Jesus, ele foi ter um encontro com Jesus. Por que ele foi de noite, eu não sei te dizer. Mas de uma coisa eu sei te dizer, que existem várias interpretações a esse respeito. E ele foi ter com Jesus. E o tema desta mensagem é bastante importante. O tema dessa mensagem chama-se Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Nicodemos, ele era príncipe dos judeus e ele fazia parte da seita dos fariseus. Mas ele precisava, na verdade, nascer de novo. E uma coisa bastante importante que Nicodemos observou, que ninguém fazia aquelas coisas que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. Ele observou isso. E ele precisava, então, ter uma conversa com Jesus. Então Jesus virou para ele: realmente, ninguém pode fazer essas coisas que eu faço se Deus não for com ele. E o homem, Nicodemos, não entendia, como Jesus disse aqui, um novo nascimento. Nicodemos precisava de nascer de novo. Nascer de quê? Como disse Jesus aqui, nascer da água e nascer do Espírito Santo. Inclusive, quem não nascer da água, não nascer do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que o homem precisa nascer de novo. O homem precisa viver em novidade de vida. Se ele viver em novidade de vida, significa que ele nasceu de novo. A palavra de Deus nos diz, é bem clara, lá no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, é necessário que tenha nascido de novo. Senão, de maneira, de forma, de jeito nenhum, não vai poder fazer as coisas que Jesus fazia. Porque para fazer, precisa nascer de novo. E existem alguns processos, algumas coisas que o homem precisa fazer, precisa viver, para que Deus possa fazer algo através dele. Como, por exemplo, o novo nascimento, ele exige várias coisas. E uma delas significa
que ser devasso não herdará o reino de Deus. A Bíblia nos diz que os devassos não herdarão o reino de Deus. A Bíblia nos diz também que o idólatra não herdará o reino de Deus. Quem vive na idolatria, quem está na idolatria, não herdará o reino de Deus. Os adúlteros também, a Bíblia nos diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. De forma, de jeito nenhum. Os efeminados, a Bíblia diz que os efeminados não herdarão o reino de Deus. No meio evangélico, eu não sei se você já tomou conhecimento, que existe religião, isto é, existe igreja para todo tipo de gente. Isto é, existem igrejas de acordo com o estilo pecaminoso da pessoa. Também aprendemos que os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Aqueles que falam mal de uma coisa, falam mal de outra, maldiz de uma coisa, maldiz outra, não herdará o reino de Deus. Pessoa que vive nessa prática. O ladrão também não herdará o reino de Deus. Por isso que o homem precisa viver em novidade de vida. Se depender de Deus, negócio fechado. Mas aí depende do homem. Se o homem determinar que vai viver em novidade de vida, ele vai viver em novidade de vida. Deus vai dar graça a ele. Aí fecha-se o negócio com Deus. Depois você pode ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 e 11. Fala sobre quem vive as práticas que eu acabei de dizer, não herdará o reino de Deus. Atrapalha o seu bom relacionamento com Deus. Existem outras coisas também que impede Deus fazer algo através da vida dele, se ele estiver praticando tais coisas, como por exemplo, a incredulidade. O incrédulo não herdará o reino de Deus. Como Deus vai fazer alguma coisa através do homem se ele é incrédulo? Não pode. Os fornicários não herdarão também o reino de Deus. A coisa é séria, querido. De repente seja muito mais sério do que você imaginava, do que você imagina. A Bíblia nos diz também que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Tudo isso atrapalha Deus operar através do homem. E Nicodemos reconheceu, rapaz, por que ninguém faz essas coisas que tu fazes se Deus não for com ele? Porque Jesus vivia em novidade de vida. A Bíblia nos diz que os feiticeiros também não herdarão o reino de Deus. Deus, o homem, para ter comunhão com Deus, ele precisa estar livre, dizendo assim, estar livre para servir ao Senhor. Como nós lemos aqui no início, segundo aos Coríntios 5,17, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, é para ser novo realmente. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 28, você vai encontrar o que eu falei para você. Nem os mentirosos, nem os feiticeiros herdarão o reino de Deus. Precisamos então viver em novidade de vida. Caso contrário, não tem como Deus operar através de nós, através da gente, não tem como. E Jesus, naquela conversa que ele teve com Nicodemos, ele disse que, na verdade,
aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quer entrar no reino de Deus? Eu também quero. Precisamos viver em novidade de vida. É verdade ou não é? É claro que sim. Se não vivermos em novidade de vida, não tem como. Não tem como ter um bom relacionamento com Deus. Não dá para Deus realizar os seus planos através da gente. Não tem como. Inclusive, eu quero te dizer que o mundo jaz no maligno. Mas eu quero te dizer também que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Mas os que temem ao Senhor, realmente, são aqueles que nasceram de novo. É verdade ou não é? É claro que sim. Eu quero te deixar para a sua meditação, meu irmão, essa palavra bastante importante. Inclusive, eu quero te dizer que tem pessoas que acham que devemos só crescer em graça. Mas eu quero também te dizer que devemos crescer não só em graça, mas também no conhecimento da palavra de Deus. Eu me lembro que uma certa vez o Senhor Deus disse que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O meu povo peca porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o quê? É a palavra de Deus. Mas para ela te libertar depende de você, depende de mim. Se depender da palavra de Deus, negócio fechado. Se depender de Deus, negócio fechado. Fica para a sua meditação. Que Deus conceda-lhe força e coragem para você continuar lutando e ser vencedor. Acreditar que realmente, ver que realmente você nasceu de novo. Um abração, que Deus continue te abençoando rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém.